Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo, Pai, de adoração, de buscarmos a Tua palavra, Deus, de adorarmos o Teu nome. Eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor venha estar se manifestando em nosso meio, Pai, preparando o nosso coração, para que nós possamos ouvir, Pai, a Tua palavra, estar atentos àquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, Pai, que nós possamos, Pai, se abrir para a Tua palavra, Pai. Eu te peço, Pai, fala aos nossos corações dessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, e versículo 14. Josué, capítulo 24, e versículo 14. O tema da mensagem de hoje é: o nosso posicionamento define o futuro da nossa família. Muitas vezes, nós estamos diante de situações, diante de circunstâncias, e o posicionamento diante delas vai definir qual será o nosso futuro. E nós vivemos em dias em que a família, a igreja, que são duas instituições que foram deixadas por Deus, têm sido atacadas constantemente. E nós precisamos o quê? Nos posicionar. Porque Satanás, ele tenta enfraquecer as famílias. Ele tenta fragilizar as famílias, porque ele sabe que se ele fragilizar as famílias, vai ter uma sociedade fraca e, por consequência, as pessoas vão se destruindo cada vez mais. E a gente vê um ataque constante às famílias. E eu quero refletir com você nessa noite que nós precisamos nos posicionar para protegermos as nossas famílias, para guardarmos a nossa casa e mudarmos essa realidade que tem assolado as famílias. E aqui em Josué capítulo 24, versículo 14, fala o seguinte: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam, quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir aos deuses aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui a gente pode ver Josué se posicionando diante do povo de Deus. O povo havia chegado até a terra prometida e estava ali entre dois pensamentos. E Josué chega até o povo e fala assim: o que vocês querem fazer? Vocês querem servir os deuses do Egito? Os deuses dos amorreus que estão aqui? O que vocês querem fazer? Decidam hoje o que vocês vão fazer, porque eu já decidi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele continuou dizendo assim: vocês têm certeza, se você ler o texto ali, que vocês querem servir a Deus, que vocês querem seguir ao Senhor? Porque se vocês desobedecerem, o Senhor vai vir com o juízo sobre vocês. Se você continuar lendo o capítulo 24 ali até o final, ele fica, digamos, confrontando o povo e falando assim: vocês têm certeza mesmo disso? Porque o Senhor, Ele é Deus zeloso e vocês são um povo que tem vacilado. Vocês têm certeza do que estão prometendo nessa noite? E o povo fala assim: não, nós temos certeza, nós queremos servir ao Senhor. Porém, o que acontece? Se você pegar o livro de Juízes e você começar a ler o livro de Juízes, aqui no capítulo 2 do livro de Juízes, na sequência ali, no versículo 10, olha o que diz, Juízes 2:10. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem tinha visto as grandes coisas que eles haviam feito. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram às imagens de Baal. Aqui no versículo 16 fala assim, ó: então o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram adorando a outros deuses. Como se desviaram depressa do caminho dos seus antepassados que haviam andado com o Senhor. E a gente vê aqui, se você ler o livro de Juízes ali, você vai ver o quanto o povo de Israel se perdeu. Eles, como fala a palavra aqui, vinha um juiz, eles se voltavam para Deus. Porém, aquele juiz morria, eles se desviavam. E Deus entregava eles a um povo inimigo. E acontecia isso constantemente. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver acontecendo isso mais 5, 6 vezes. Levantava Gideão,
ia lá, trazia o povo de Deus para adorar de novamente, o Gideão morria, o povo se perdia. E isso acontece várias vezes no livro de Juízes. O povo se perdendo constantemente. A gente já vê ali, logo depois que o povo, aquela geração que havia entrado na terra prometida morre, o povo já havia se perdido. E Deus acaba entregando eles aos seus ídolos, aquilo que eles estavam buscando, porque Deus falou assim, ó, se vocês quiserem seguir os outros deuses, vai vir maldição sobre vocês. Eles acabavam se entregando à idolatria. E nós vivemos em dias em que nós precisamos nos posicionar. Josué, naquele momento ali, ele se posicionou. E o posicionamento dele salvou a casa dele. Nós vivemos em dias em que as famílias estão extremamente fragilizadas. As famílias têm sido atacadas. E nós, como igreja, o que nós temos feito? Como cristãos, nós temos protegido a nossa casa, a nossa família, nós temos sido referência para esse mundo perdido, ou nós temos ficado apáticos a quem? Porque a sociedade tem se perdido. A gente pode ver na sociedade um reflexo terrível. Famílias sendo destruídas, crianças sendo atacadas, crianças cada vez mais sendo expostas a coisas que não deveriam ser expostas tão cedo. E o que nós temos feito como igreja para proteger a nossa casa, para guardar a nossa casa? Nós precisamos, assim como Josué, falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas nós precisamos agir como Josué agiu. Não apenas de frase, de falar, mas posicionamento, agir. E eu quero te perguntar uma coisa. Quantos aqui já se desviaram para adorar falsos deuses? Você vai falar assim, que pergunta é essa, Felipe? Eu não adoro outro Deus. Aqui o povo de Israel se desviava para adorar Baal, adorar Astarote, adorar outros deuses. Hoje esses deuses a gente não adora mais. A gente fala assim, não precisa se preocupar com idolatria. Afinal de contas, a gente não adora ídolo, nem santo, a gente é crente. Só que os ídolos do nosso tempo são outras coisas. São ídolos invisíveis, mas presentes constantemente na nossa vida. Sabe, os deuses modernos, eles têm roubado o coração das famílias e destruído as famílias. E quais seriam esses deuses modernos? O primeiro deus moderno, que quero falar que é um deus falso, que muitas vezes a gente acaba ouvindo por aí, que tem atacado as famílias, é o quê? O relativismo moral. O que seria isso? Não existe certo ou errado. Faça o que te faz feliz. Se te faz feliz, tudo bem. Assinado Satanás. As pessoas têm buscado o que lhe satisfaz, o que lhe faz bem, o que lhe dá prazer. E se te faz bem, está tranquilo. Sabe? E quando tudo é relativo, não existe verdade. Sabe, hoje em dia, a gente precisa provar que a grama é verde, gente. Porque o inimigo tem cada vez mais relativizado as coisas. E as pessoas têm acreditado em coisas assim, absurdas. E isso tem surgido no nosso dia a dia. A gente pode ver, se a gente pegar e ver as notícias, os absurdos que acontecem hoje em dia, há um relativismo moral. E isso tem atacado as famílias. E o que nós temos feito para proteger a nossa casa desse relativismo? Porque nós somos um povo que crê que há um único caminho. Jesus Cristo é o único caminho. Não existe outra verdade além disso. O que está fora da palavra de Deus é mentira. E nós precisamos nos posicionar. E o mundo diz que não existe certo ou errado. Se te faz feliz, tudo bem. E nós não cremos dessa maneira. Outra mentira que tem sido pregada hoje em dia, ideologia de gênero. Você pode escolher o que você quiser ser. Você não é o que você nasceu. É algo que tem atacado as famílias. E nós temos feito o que em relação a isso? Nós temos ficado calados, temos nos posicionado, porque esses falsos ídolos têm entrado sorrateiramente na sociedade. E nós temos feito o que como igreja? Temos discursado, temos falado, temos nos posicionado, temos instruído o nosso filho, porque muitas vezes a gente fica em silêncio, não fala nada, não se posiciona e deixa que a escola ensine. Mas às vezes na escola o que ele vai aprender é que ele pode ser o que ele quiser ser. Sabe, a gente precisa ter esse cuidado de inculcar, de ensinar a nossa família, de proteger a nossa família dessas coisas estranhas que têm sido inseridas na sociedade.
Nós precisamos nos posicionar. Deus te criou como você é e você é quem Deus te criou. Se você diz que você não é o que Deus te criou, você está negando o próprio Criador. Então nós precisamos nos posicionar. Outra mentira de Satanás que ele tem colocado na sociedade: todos os caminhos levam a Deus. Porque hoje em dia você ter uma fé é algo até bonito. Todo mundo quer ter fé, todo mundo quer ser espiritualizado. Mas não existe, as pessoas não querem se espiritualizar da forma correta, eles querem algo que lhe dê um conforto, que lhe dê uma paz, que lhe dê uma religião para ele seguir, um caminho para ele seguir. Mas o único caminho que leva a Deus é Jesus. E a sociedade diz: não, todos os caminhos levam a Deus. E isso é uma mentira. Isso é um falso Deus. Isso é uma falsa ideologia. E nós sabemos que só existe Jesus, só um caminho leva a Deus. Então nós precisamos o quê? Inculcar isso nos nossos filhos. Porque às vezes na escola ele vai ouvir lá o professor dizendo: não, você pode seguir o caminho que você quiser seguir. Isso que o teu pai te fala não é bem assim. Então, ou não na escola mesmo, às vezes o youtuber que você deixa ele assistir o dia inteiro, o celular que você larga na mão dele, está lá a pessoa lá, o youtuber que não é cristão, que não está nem aí com nada, ele tá aí, se você não está ensinando o teu filho, a internet está ensinando. E aí o que ela tem ensinado? Tem ensinado que não existe valor certo e errado. Existe o que te faz feliz. E nós precisamos o quê? Ter cuidado com isso. Porque isso é um falso Deus. Essas falsas ideologias. E quem sabe você fala assim: na minha casa não tem nenhum ídolo escondido. Mas quem sabe tem essas ideologias escondidas no coração do teu filho, no celular do teu filho. E sabe, o povo de Israel, por que você acha que aquela geração se perdeu? O povo falou assim: não, nós vamos servir a Deus. E Josué fala assim: então pega hoje e destrói todos os ídolos que existem. Você acha que eles destruíram? Com certeza não. Se eles tivessem destruídos, os filhos deles não iam conhecer o que era um falso Deus. Mas como ficou um ídolo escondido lá debaixo da cama, no sótão lá, o filho foi lá mexer no falso ídolo e acabou seguindo aquele caminho. E muitas vezes nós estamos com essas coisas lá escondidas no nosso celular, porque hoje em dia esses valores errados, gente, se você assistir uma série, um filme, está lá colocado, sorrateiramente. Se você pegar e olhar lá, está lá esses valores que eu falei aqui, que são valores errados, está nos filmes e seriados que você assiste, está lá inserido. E daí vai entrando devagarzinho, vai contaminando aos poucos a nossa vida. E de repente, domina toda a mente. Se você pegar e assistir um filme hoje, qualquer uma dessas coisas que eu falei aqui, tenho certeza que vai estar enfiado no meio lá. Uma série, um filme. E o que nós temos feito para proteger a nossa família? Nós temos deixado nosso filho assistir lá e não falamos nada, não comentamos. Eu não digo para vocês se isolar do mundo, não assistir nada. Não, assista, mas tenha filtro. Ensine o que é verdade. Ó, filho, isso aqui que está falando aqui, nessa série aí, não é verdade, isso é tudo bobagem. Nós precisamos ensinar e instruir nossa família. Porque essas coisas são falsos deuses que têm entrado na nossa casa. E nós precisamos proteger, porque isso pode destruir o futuro da nossa família. Pode destruir a próxima geração. Quem sabe você que está aqui servindo a Deus, e a nossa intenção é que nossos filhos sirvam a Deus, que os filhos deles sirvam a Deus. Mas aquele povo do passado, eles não destruíram os falsos deuses. E o que aconteceu? Os filhos deles se perderam. A próxima geração que veio se perdeu. E nós não podemos deixar que a nossa família se perca. Nós precisamos proteger a nossa casa, proteger a nossa família, para que Satanás não venha e não destrua. Que não venha e faça altar dentro da nossa casa, debaixo do nosso nariz. Outro ídolo do nosso tempo, os vícios. Nós vivemos numa geração em que os vícios têm sido potencializados. Antigamente a pessoa precisava às vezes ir num bar para encher a cara, numa bodega, como na minha terra fala. Hoje em dia a gente tem delivery de bebida, de cachaça, tem delivery de droga. Tem o cigarro eletrônico, que é tão pior quanto o cigarro normal, e que os jovens acham bonitos, fumar aquele negócio, pendrive lá. Hoje isso tem sido potencializado. Antigamente, quando a pessoa queria assistir um filme pornográfico, ela tinha que ir numa locadora. Hoje em dia ela tem no celular em 2 cliques. Essas coisas têm sido potencializadas e facilitadas cada vez mais.
O que nós temos feito para proteger a nossa família? Antigamente a pessoa, para poder ser viciada num jogo, ela tinha que ir lá num bar, num cassino. Hoje em dia está ali no teu celular, todo dia chega um aviso do Tigrinho ali para você baixar um app novo, que você nunca se cadastrou, mas todo dia chega uma mensagem ali, um aviso na internet, no Instagram, aquele influenciador te falando assim, ó, clica aqui no link, vai e joga lá, coloca lá e você vai lá e a pessoa tem se perdido dinheiro, porque os vícios têm sido facilitados. Tem se tornado um ídolo, as pessoas têm se perdido nessas coisas. É um ídolo da nossa geração. E o que nós temos feito com esses vícios? Nós temos deixado ele entrar na nossa casa, porque às vezes começa com algo pequeno, mas vai entrando. Ninguém começa perdendo tudo no Tigrinho. Ela começa com R$10, R$5, e de repente a pessoa se mete em dívidas e tudo mais, faz empréstimo. Eu vejo lá no banco isso acontecendo constantemente. E vejo jovens já enfiados nisso, com dívidas, usando limite, usando cartão, por conta dos vícios em jogos. Porque a pessoa acha que ela vai ficar rica com 2 cliques. Ou porque o influenciador dela falou que ia dar certo. Porque as pessoas têm sido doutrinadas por essas coisas. E o que nós temos ensinado para o nosso filho? Temos deixado ele com o celular ali, vulnerável a essas coisas, a essas influências? Ou nós temos ensinado, instruído a nossa família? Outra coisa que é viciante, que as pessoas acabam caindo, rede social sem controle. A pessoa às vezes consome rede social o tempo todo e se afasta da presença de Deus. Se você deixar o celular ali, o dia inteiro você está jogando para cima ali, videozinho. Se você pegar, lá no Instagram tem uma função, né? Sua atividade no dia. Você vai ver quanto tempo que você gasta mexendo às vezes na rede social. Certeza que a maioria de nós gasta mais de meia hora por dia nisso, sem perceber. No mínimo, meia hora por dia a gente acaba gastando. Quanto não gasta mais. E o que isso tem edificado na nossa vida? Às vezes tem inculcado coisas erradas. Fica vendo coisas, fica enfiando coisas na cabeça da gente e a gente está deixando entrar. Estou falando isso para nós. Mas imagine para o seu filho que fica o dia inteiro com o celular na mão. O que você acha que ele está vendo lá na rede social? Quero te fazer uma pergunta. Você já foi para Curitiba, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, uma grande capital, ou uma cidade bem grande? Você já viu como que é um centro de uma cidade grande? É cheio de gente estranha, não é? Tem hippie, tem punk, tem um monte de tipo de gente esquisita. Quando você vai para uma cidade grande assim, numa Praça da Sé da vida, lá no Curitiba, na Boca Maldita, você teria coragem de pegar teu filho de 7 anos e deixar lá no meio daquele povo sozinho lá? Teu filho de 5 anos, eu deixar o Arthur lá solto? E por que nós temos coragem de deixar o celular na mão de uma criança, sem supervisão? Sendo que vai ser um acesso tão pior do que está lá no meio daquele povo tudo estranho. Nós não teríamos coragem de deixar nosso filho solto ali na Horácio Clabin, que não tem tanta gente esquisita. E a gente pega e deixa o celular na mão de uma criança, sem supervisão. E ela está sendo exposta a todo tipo de nojeira. Essa semana teve uma denúncia do influenciador famoso, e isso veio para mexer com a sociedade, e acho que isso tem que acontecer mesmo, que ele expôs que as crianças têm sido cada vez mais sexualizadas e usadas pelas próprias famílias, por influenciadores, para gerar dinheiro. E isso foi uma denúncia e tem que ser denunciado, porque muitas vezes a igreja não denuncia, as pessoas têm medo disso, porque é uma rede cada vez maior disso, e essa pessoa denunciou, porque isso tem sido usado pelo inimigo. As crianças têm perdido a infância para ser monetizada, para ser usada. E nós precisamos o quê? Proteger a nossa família, proteger a nossa casa. Não podemos deixar nossos filhos expostos a todo tipo de podridão. Sabe, todos nós, uma hora ou outra, a gente foi exposto a essas coisas ruins, não foi? Só que às vezes demorou, 20 anos, um tempão. Hoje em dia as crianças, elas são expostas a isso rapidamente, cara. Tipo assim, logo no começo da infância. E daí você acha que a cabeça da criança vai crescer como? Ela não está preparada para aquele tipo de conteúdo. Muitas vezes nem nós mesmos estamos preparados. Imagine uma criança sendo exposta a todo tipo de coisas que o teu celular tem acesso. Se você pegar o teu Instagram e você for mexendo para cima ali, vai aparecer um monte de tipo de coisa. E o teu filho, se ficar mexendo ali, vai aparecer o quê? Só desenho para ele assistir? Não vai, gente. O algoritmo não protege o teu filho. Quem protege o teu filho é você. E nós temos que proteger a nossa casa. E nós temos deixado isso entrar na nossa família sorrateiramente.
Porque a gente quer, eu sou pai e a gente quer ter um tempinho de sossego às vezes. A gente vai lá e dá o celular para mão do filho. Mas, cara, esse tempo de sossego teu pode ser que você está sacrificando o teu filho na mão de Satanás. Então nós temos que ter esse cuidado, supervisionar. Eu não sou contra você deixar teu filho assistir um desenho, não, nada disso. Mas supervisiona até o desenho que ele assiste. Porque às vezes no desenho que ele assiste tem valores do Satanás lá no meio. Se você deixar, às vezes eu estou lá assistindo um desenho e falo assim, isso aqui está estranho. E é um desenho. E está lá o negócio do capeta querendo enfiar a ideia no meio do negócio. Então imagine se você deixar teu filho largado com isso aí. Cara, você tem que estar em cima, tem que estar supervisionando. Deixa ele assistir um desenho se você preferiu por esse caminho, se você não quer também, melhor ainda. Mas supervisiona, esteja junto, acompanha. Não deixa teu filho entregue na mão de Satanás para ele fazer o que ele quiser com ele. Porque nós temos visto isso acontecendo. E cada vez mais as famílias têm se afastado, os filhos se afastam dos pais, por conta do vício, no vício na rede social, no vício no jogo. Não sei se você acompanhou um caso esses dias de um rapaz que matou os pais e o irmão por causa de um jogo. Porque ele queria uma namoradinha lá, e os pais proibiram, ele foi lá e matou o pai, a mãe e o irmão, e ainda pegou e estava conversando com a menina ao vivo no jogo lá. Porque esses jogos de hoje em dia são às vezes violentos, a pessoa fica viciada e está ali 12 horas por dia, ela acorda no jogo, vai para a escola, volta e fica jogando, e daí está sendo maquinada ali, acaba fazendo que a pessoa perca a cabeça, faça uma loucura, o pai e a mãe proíbem, dá ali na hora, porque acontece, o pai e a mãe às vezes é omisso o tempo inteiro, há uma omissão constante, e daí quando ele se posiciona, o filho não aceita o posicionamento, e daí o filho vai lá e faz uma loucura dessa. E daí acabou com a família dele, acabou com a vida dele, por conta do quê? Você acha que esse pai e essa mãe conversavam com esse filho? Instruíam esse filho? Infelizmente, provavelmente não, deixaram ele largado e quando foi querer conversar, já estava entregue tudo ali, já estava com a cabeça feita e acabou fazendo essa loucura. Às vezes até pode ser um joguinho inocente, mas esses dias eu estava lá no banco conversando lá com o pessoal, e umas mães estavam conversando que um jogo, acho que é Roblox, sei lá, que é um jogo de criança ali, tinha gente que entrava no negócio do jogo, gente maldosa, gente que hoje em dia essas coisas de pedofilia está envolvendo um monte de coisa, entravam lá para aliciar crianças, para sexualizar as crianças num jogo idiota, que é um jogo tipo bobo, assim, se for ver. Só que essas pessoas vão lá, estão usadas pelo Satanás para sexualizar as crianças, para ensinar as crianças coisas antes do tempo, e de maneira errada, aliciar as crianças, e nós, às vezes, deixamos nosso filho solto com o celular, gente, sem supervisão. Você não deixaria teu filho sozinho numa avenida da vida ali, mas você deixa teu filho sozinho com o celular dormindo lá no TikTok. Isso é um perigo, gente. Nós não podemos deixar nossos filhos de mão beijada para o capeta. Lute pela sua família. O seu posicionamento hoje pode salvar sua família. Sabe? É posicionamento. É melhor você ter conversas difíceis hoje do que ter conversas difíceis lá na frente. Depois que aconteceu tudo de errado. A gente vai ver logo para frente aqui uma história triste que aconteceu na Bíblia. E um homem de Deus que falhou porque ele não se posicionou. O terceiro ídolo do nosso tempo. Materialismo. Obsessão por status e por coisas. A gente quer ter uma posição elevada, mostrar que a gente está na posição elevada, aparentar um sucesso. E o problema não é você ter coisas, é as coisas terem você. E por conta desse materialismo excessivo, a gente trabalha demais, a gente gasta demais, e precisa trabalhar mais para pagar essas coisas, e acaba sendo o quê? Sacrificando a família. Aí você perde de ter tempo com a família, porque você gastou mais do que deveria, e tem que trabalhar daí para poder pagar as contas, e acaba que o quê? Você perde a sua família por conta da obsessão por ter coisas, por causa de gastar demais. Isso é um ídolo que nós precisamos matar. Porque às vezes a gente gasta demais, a gente tem que vender a alma no crediário, parcelada ali, trabalhar um monte, fazer hora extra, tem que trabalhar dobrado, fazer renda extra para poder pagar as contas. Porque a gente não soube administrar e a gente acaba sacrificando a nossa família. Ou a gente coloca a nossa carreira acima da família. Sabe? Nenhum sucesso profissional vale o fracasso de uma família. Não importa se você ser o cara mais bem sucedido do mundo.
ser o CEO daquela empresa lá que estava no Chocamante. O cara ganhava $800.000 por ano, 6 milhões de reais por ano, um salário aí de 800 mil por mês. O cara mais bem sucedido do mundo, que perdeu a família. Nenhum sucesso profissional vale o fracasso de uma família. E às vezes a gente na busca pelo sucesso, na busca por ter mais, na busca por ser aquela pessoa bem sucedida, o cara de sucesso, a mulher de sucesso, a gente sacrifica a nossa família. E não vale a pena você sacrificar a tua família. Sabe, porque se você perder a família, gente, você perdeu tudo. Se você perder a família, não adianta você ter ganhado o mundo inteiro, se você perdeu a sua família. E muitas pessoas estão em busca desse sucesso profissional, de ter as coisas, de pagar as coisas, de ter mais e mais, de ter a melhor casa, o melhor carro. E isso não é ruim, mas se você coloca isso acima da sua família, é um ídolo. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós precisamos se cuidar nisso, porque às vezes a gente trabalha e sacrifica a família. Perde o tempo com a família. Não vê os filhos crescerem. Sabe, às vezes nós temos que, claro que você tem que se esforçar para poder dar uma condição, mas, cara, não troque, às vezes, um pouco do tempo do seu filho para você ter mais dinheiro, porque não vai valer a pena. Você vai sacrificar a tua família e não vai valer a pena. Você vai entregar os seus filhos por conta de coisas. Você vai querer dar coisas para o teu filho para substituir o tempo que você tem com ele. E não vale a pena você trocar o tempo com ele por coisas. Então, priorize a sua família. Priorize a sua família, porque nós vivemos num tempo, gente, em que nós não temos contentamento. E a Bíblia nos ensina todo o tempo a ter contentamento. A gente quer ter sempre o melhor carro, sempre o melhor celular, sempre a melhor roupa. A gente quer sempre estar atualizando as coisas. A gente não se contenta, a gente quer sempre ter mais. E essa busca por ter mais, a gente perde a família. E nós precisamos o quê? Se posicionar. Sabe, essa é uma palavra dura de ser ouvida, e é uma palavra que pega todo mundo, pega eu, pega você, porque é uma palavra que às vezes nós perdemos nessas pequenas coisas. Se a gente facilitar, a gente deixa se levar por essas coisas. É bobeira, a gente vai no automático, a gente faz alguma coisa dessa aqui. Porque o inimigo tem tentado inculcar isso como normal. É normal você trabalhar, você tem que trabalhar mesmo, porque não pode ter descanso. Tem que trabalhar de segunda a segunda. Descanso para quê? Daí você não descansa nada, não tem tempo com a família, não sai tomar um sorvete com o teu filho, não brinca com ele. E daí o que acontece? Você perde a sua família. Sabe? Tenha tempo de descanso, descanse, aproveite a sua família. Quando é para trabalhar, trabalhe. Mas quando é para estar com a sua família, se dedique a eles. Tenha tempo de qualidade. Sabe? Porque Deus, Ele é o maior interessado nas famílias. Deus deixou duas coisas na terra, gente: a família e a igreja. E as duas coisas que o diabo ataca mais é isso. E ele sabe, se atacar a família, a igreja vai minguando, a sociedade vai se perdendo. E nós não podemos deixar que o inimigo ataque a nossa casa, a nossa família. Proteja a sua família. Sabe, outra coisa que ataca, como eu falei ali, que é um ídolo do nosso tempo, é o entretenimento que afasta. A gente quer manter a nossa série em dia, acompanhar aquele nosso youtuber em dia, e a gente perde de ter tempo com a família. A gente quer manter nossas redes atualizadas, a nossa série em dia, maratonar tudo que está de conteúdo novo da Netflix, e a gente perde a nossa família. Sabe, e às vezes o inimigo está colocando naquele filme, naquela série, valores contrários à palavra de Deus. E ele não quer que você vive pecando. Sabe, o diabo não quer que você viva no pecado, mas ele quer que o pecado se torne algo normal, que você não dê bola para o pecado, que daí ele vai te colocando aos poucos as coisas, se acostumando com o pecado, porque você vai vendo na televisão que é normal o adultério, que é normal o vício, que é normal o casamento do mesmo sexo, vai se normalizando, porque antigamente para aparecer algo disso na televisão não acontecia. Hoje em dia todo o programa de TV está lá algo inserido para nos enganar, para nos dizer que é normal. E daqui a pouco vai ser obrigatório. E daí? Como é que a gente vai se posicionar? Se a gente ficar passivo hoje e não ensinar nossas famílias, daqui a pouco vai virar obrigatório e teu filho vai aceitar. E daí? Como é que vai ser?
Sabe, nós precisamos ter controle do nosso entretenimento, porque o objetivo do diabo é nos entreter. Ele quer nos entreter, para que nós não tenhamos tempo de adorar. Sabe, o diabo quer que nós venhamos se entupir de entretenimento, para que nós não venhamos buscar a Deus. Ocupar nossa cabeça com o descanso, para que nós não venhamos adorar a Deus. Sabe, muitas vezes jogos, diversões, acabam tomando o lugar de Deus. A gente quer ter lazer o tempo todo. E isso rouba o lugar de Deus na nossa vida, e isso se torna um ídolo. Então nós precisamos ter esse cuidado. Sabe, se nós não posicionarmos agora, não quebrarmos esses ídolos hoje, a nossa próxima geração vai se perder. A geração de Josué ali não quebrou aqueles ídolos. Eles mantiveram escondidos alguns ali. E quando chegou a próxima geração, eles já não tinham visto o mar se abrir. Eles não tinham visto o maná cair do céu. E se perderam. E sabe o que será de nossas famílias, dos nossos filhos? Sabe, nós precisamos o quê? Mostrar o nosso Deus, ensinar a palavra de Deus. Sabe, o mundo prepara tudo para essa geração se perder. E nós precisamos preparar para que a geração venha permanecer nos caminhos de Deus. Sabe, o mundo aí fora, ele quer que seus filhos se percam. Ele quer mudar a família. Ele quer dizer que família é outras configurações, e não é. Família é homem, mulher e filhos. Quando tem filhos. Não há nada fora disso. E o inimigo tem tentado ensinar que família não é isso. E nós precisamos o quê? Se posicionar, ensinar a próxima geração. E sabe, eu quero falar com você agora sobre quais posicionamentos nós precisamos tomar hoje para preparar a próxima geração. Primeiro posicionamento, ensinar no caminho. A palavra de Deus fala assim: ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, toda a sua alma e toda a tua força. Guarde sempre no coração as palavras que te dou hoje. Repita elas com frequência aos seus filhos. Converse sobre elas quando você estiver na casa, quando estiver caminhando, quando estiver se deitando e quando você se levantar. Amarre ela nas mãos, prenda na testa como lembrança, escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Sabe, nós precisamos ensinar nossos filhos em todo o tempo, gente. Na mesa, andando de carro, na hora que a gente se senta, na hora que a gente se levanta. A gente tem que estar ensinando a nossa família, nossos filhos, o tempo todo. Ensinando no caminho, ensinando com a vida. Sabe, as crianças às vezes não vão ouvir o que a gente fala, mas elas vão imitar o que nós fazemos. Sabe, as crianças elas estão vendo o que nós estamos fazendo. Porque o ensinar no caminho é enquanto nós caminhamos, ele vê, ele vai aprendendo. Não é eu dizer assim, aquele caminho ali é o caminho certo. Não, é eu estou caminhando junto e mostrando que aquele caminho é o certo. Então nós precisamos o quê? Andar juntos, instruir em todo o tempo. E muitas vezes nós apontamos o caminho, mas nós não seguimos o caminho. E a Bíblia nos ensina o quê? Ensina no caminho, em todo o tempo. Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Então nós precisamos instruir nossa família, nossos filhos no caminho, ensinar a palavra de Deus o tempo todo e viver a palavra de Deus para que nós venhamos ser exemplo, porque as crianças, nossos filhos, eles se espelham nas nossas ações. Eles veem o que nós estamos fazendo e eles vão seguir o nosso exemplo. Se você parar e olhar para a sua vida, você vai ver o quanto você é parecido com o seu pai e com a sua mãe. Tanto em coisas boas quanto em coisas ruins. Às vezes quando você olha, quando você conhece alguém, às vezes próximo do seu círculo familiar, você fala assim, você olha assim, nossa, como essa pessoa é parecida com o pai e com a mãe dela. Porque a gente imita, a gente segue. A nossa tendência é imitar os nossos pais, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. E o que o teu filho tem visto em você? Mais coisas boas ou coisas ruins? Claro que nós vamos errar, nós vamos falhar, mas nós precisamos deixar mais exemplos positivos do que negativos para os nossos filhos. Precisamos ter esse cuidado. Segunda coisa que nós precisamos fazer é proteger o coração e a mente da nossa família. A palavra de Deus fala em Provérbios 4:23, sobre tudo que você deve guardar,
guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Sabe, como eu falei, proteger o coração dos teus filhos, é isso que eu falei ali anteriormente. É você não deixar ele solto, com o celular na mão, assistindo o que ele quer. É você proteger, é você guardar. Porque o inimigo está tentando destruir as famílias. Proteja o que entra no coração do seu filho, o que entra na mente do seu filho. Porque do coração saem todas as escolhas da vida. Se seu filho é bombardeado constantemente por instruções do youtuber favorito, da pessoa do Instagram ali que está bombando, cara, ele vai seguir aquele caminho, se você não proteger o coração dele. Então, proteja o coração do seu filho. E muitas vezes, em troca da paz, nós deixamos nosso filho solto ali, com o celular, para ter tranquilidade. E nós precisamos o quê? Proteger. Tomar as rédeas na mão enquanto tem tempo. Porque pode chegar uma hora, gente, que você não vai ter tempo mais de ter controle. Que o inimigo já vai ter feito a cabeça dele. E não vai ter mais jeito. Então, proteja enquanto há tempo. Sabe? Guarde o coração do seu filho. Não deixe que ele se perca. Porque o inimigo, ele está atento. Ele trabalha o tempo todo para que a sua família seja destruída. Para que seu filho se perca. Ele sabe que você não vai se perder mais. Ele sabe que você está na igreja, que você serve a Deus, que você conhece a Deus. Ele não tem como fazer tua cabeça tão facilmente. Mas o teu filho, que está crescendo, é uma pessoa vulnerável ao ataque dele. Então ele quer fazer o quê? Destruir. Já desde pequeno. Enfiar um monte de coisa na cabeça da criança desde pequeno, para que ela venha e se destrua. E que a próxima geração se perca, e que o outro filho dele se perca, e assim por diante. Sabe, nós precisamos o quê? Se posicionar hoje, para que nós não venhamos perder nossos filhos amanhã. Faça o que tem que ser feito hoje, antes que seu filho se perca. Eu sei que pode ser desafiador para você, para nós todos, mas é o nosso posicionamento que vai salvar a nossa família. Sabe, às vezes é necessário um confronto. E muitas vezes, em nome de ter paz, porque a gente não quer ter conversas difíceis com nossos filhos, a gente vai empurrando com a barriga. Porque quem gosta de ter conversas difíceis com o filho, com o marido? Ninguém gosta, a gente vai empurrando com a barriga. Daí quando estoura a bomba, a gente quer resolver. Daí depois que já estourou, gente, não tem mais o que fazer. Daí às vezes ou tem o que fazer, mas vai estar muito trabalho para resolver. Então, tenha conversas difíceis, se for preciso, mas salve a sua família hoje. Conversas difíceis hoje salvam a sua família amanhã. Salvam o futuro da sua família, antes que ele se perca. Então, tenha conversas difíceis. Sabe, outra coisa que a gente precisa fazer é direcionar a nossa família. Nós não podemos negociar princípios para agradar as pessoas ou para agradar a cultura. Então, direcione, mostre o caminho, dê a direção. Porque vai chegar uma hora que você não vai estar mais junto. Mas se você instruiu corretamente e direcionou, ele vai seguir o caminho certo. E se ele não seguir, já não é responsabilidade mais sua. Mas direcione, mostre o caminho correto. Olha o que diz lá em Salmo 78. Ó meu povo, ouça minhas instruções. Abra os seus ouvidos porque eu vou dizer. Pois eu vou falar por meio de parábola. Eu vou ensinar por meio de enigmas do passado. Histórias que ouvimos e conhecemos que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, do seu poder e da sua maravilha. Pois ele estabeleceu os seus preceitos a Jacó e deu a sua lei a Israel. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem os seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos que ainda vão nascer, o conheçam eles. Por sua vez, eles vão ensinar aos seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus e não esquecer dos seus feitos poderosos e obedecer os mandamentos. Assim, não serão como seus antepassados, teimosos e rebeldes e infiéis, que recusaram a confiar ao Senhor. Então, a gente precisa fazer o quê? Ensinar os preceitos de Deus aos nossos filhos. Falar sobre o que Ele fez na nossa vida, sobre o que Ele continua fazendo, sobre o que Ele fez no passado. Nós precisamos ensinar a nossa família, direcionar ele. Nós precisamos dar direção para os nossos filhos.
E para concluir, eu quero falar com você sobre 2 exemplos na Bíblia. Um de falta de posicionamento e um de posicionamento. Uma pessoa que é uma pessoa segundo o coração de Deus, mas que foi um péssimo exemplo como família, é Davi. Davi, ele é chamado homem segundo o coração de Deus, por quê? Quando ele era confrontado por Deus, ele se arrependia e buscava a Deus. E por isso Deus o chama de homem segundo o seu coração. Só que Davi, gente, ele foi um péssimo pai. Ele foi um grande rei, ele foi um grande general, foi um grande conquistador, foi um grande adorador, ministro da palavra, ministro do louvor lá, fazia salmos, mas ele era um péssimo pai. Olha o que aconteceu com Davi. Lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 13, conta uma história terrível. Certo dia, Davi tinha um filho chamado Aminon. E Aminon se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar. E Aminon finge de doente, faz um drama todo, ele fala para o seu pai assim, ó, pai, eu estou muito doente, eu estou muito mal. E daí o primo dele fala assim, ó, pede para o teu pai ele falar para Itamar fazer alguma comida para você, e daí você pode ir lá e se deitar com ela. E Aminon segue esse conselho e fala para o pai dele assim, ó, eu estou muito doente, eu estou muito mal, deixe que Tamar venha e faça uma comida para mim aqui. E Davi foi lá e deixou que Tamar fosse. Só que Aminon pega e estupra Tamar. Violenta Tamar, a sua meia-irmã. Um caso de estupro na própria família. Ele abusa da sua irmã, violenta ela, e depois que ele violenta ela, ele joga ela para fora. E o que Davi faz? Nada. A palavra de Deus fala lá em 2 Samuel, em diante, fala assim que ele ficou muito furioso, que ele ficou irado. Mas o que ele fez? Nada, ele não mandou prender o Aminon. Ele não deu uma correção no Aminon como deveria ser dado. Para um caso, olha o absurdo que aconteceu. Mas ele não fez nada demais. Ele era rei de Israel. Ele podia mandar prender o filho dele, se fosse preciso. Mas ele não fez nada. Ele não quis ter uma conversa difícil com Aminon, porque Davi tinha feito coisas erradas no passado. Quem sabe essas coisas erradas do passado dele acusavam ele. Ele não quis ter uma conversa difícil. Mas essa história vai piorar. Absalão, que era irmão de Tamar, por inteiro, ficou com muita raiva de Aminon. E 2 anos depois, ele estava querendo vingança. Ele estava querendo acabar com Aminon. E Davi sabia que Absalão estava revoltado. Todo mundo sabia que Absalão estava revoltado. Mas Davi não queria ter uma conversa difícil com Absalão e nem com Aminon. E Absalão fala assim, Davi, eu quero fazer uma festa para todo o povo da corte aqui. Chame todos os seus filhos. Vamos lá participar da festa comigo também. Só que Absalão estava fazendo uma festa para pegar Aminon e matar ele. E Davi fala assim, não, eu estou muito cansado, vai dar muito trabalho para você, Absalão. Eu não vou na sua festa, mas... Daí Absalão fala assim, então manda Aminon lá na festa. E Davi sabia que Absalão estava revoltado com Aminon. E Davi deixa Aminon ir na festa. E Aminon vai na festa, Absalão embriaga ele e faz com que ele seja morto naquela festa. E Absalão mata o seu meio-irmão. E daí, a partir dali, Absalão vive fugindo do seu pai. Só que seu pai, quando ele se reencontra com Absalão, lá em 2 Samuel 14, 33, fala assim, ó, então Joabe foi conversar com o rei. Aí o rei mandou buscar Absalão. E Absalão veio, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante dele. E o rei o beijou. Absalão vai, depois de um tempo, até o rei. O que o Davi faz? Dá um abraço e um beijo nele. E não fala nada para ele sobre o que ele fez. Ele foi omisso. Ele não se posicionou. E essa história vai piorar. Absalão quer destruir o seu pai, quer acabar destruindo o reinado do seu pai. Ele quer tomar o reinado do seu pai. E Absalão vai para o meio do povo, vai começando a convencer o povo que ele quer tomar o rei. E, inclusive, ele consegue levar para junto dele o conselheiro do seu pai. Por quê? Absalão estava revoltado com aquela situação, com aquela injustiça que aconteceu ali com a sua irmã ainda. E Absalão faz da cabeça de todo mundo. E acaba, o que acontece? Absalão vive fugindo de Davi.
E até que um dia, um general de Davi vai lá e mata Absalão. E daí Davi fala assim, lá para frente no capítulo 18, fala assim, nossa, eu queria ter morrido no lugar do meu filho. Por que eu não morri no lugar dele? Por quê? Porque ele se arrependeu muito tempo depois. Se ele tivesse tido uma conversa difícil lá atrás com Absalão não precisava ter vivendo fugindo do seu pai, dos generais do seu pai. Se ele tivesse tido uma conversa com Aminon lá atrás, colocado Aminon no seu lugar, porque ele fez coisa que não deveria fazer, ele não tinha feito com o irmão matasse outro irmão. Mas Davi foi omisso. Davi se omitiu de se posicionar, porque Davi não queria ter uma conversa difícil. Imagine uma conversa dessa, sobre um caso de estupro na família. E às vezes, gente, a gente vê situações acontecendo na nossa casa, na nossa família, e nós não queremos ter conversas difíceis. A gente vê situações, às vezes não tão extremas quanto essas de Davi, mas situações que precisam de conversa, situações que precisam ser colocadas expostas, mas a gente quer levar com a barriga, a gente quer empurrar com a barriga, e a gente acaba inflamando uma situação ainda pior. Quantas vezes você não ouviu, quem sabe, uma história de alguém que todo mundo da família sabia que tinha uma pessoa que abusava de alguém e ninguém fazia nada? E a pessoa que sofre o abuso acha que é normal, porque ninguém faz nada. Ninguém se posiciona. E nós precisamos ter conversas difíceis. Porque conversas difíceis salvam a nossa família. Davi foi um ótimo rei. Governou o povo de Israel, conquistou vários lugares, mas perdeu a sua família. Os seus filhos se perderam. E sabe, nós não podemos perder a nossa família, não importa o sucesso ministerial. Tem pessoas que são dedicadas na casa de Deus, na obra de Deus, vivem de segunda a segunda, às vezes buscando a Deus, mas perdem a sua família. E não vale a pena. Nenhum sucesso, seja ele profissional ou ministerial, vale o fracasso de uma família. E Davi foi um homem de sucesso, mas porque se omitiu, porque não se posicionou quando deveria, ele perdeu os seus filhos. E aconteceu tudo isso de tragédia. Sabe, eu não quero que aconteça nada disso com você, com a sua família, mas se posicione então hoje. Se for preciso ter conversas difíceis com seu marido, com seu filho, tenha conversas difíceis hoje. É melhor conversar hoje enquanto há tempo do que você ver ele se perdendo para a droga, para o vício. Sabe, não perca a sua família, não entregue a sua família na mão de Satanás. Se posicione hoje. Converse, tenha posicionamentos, às vezes, quem sabe, chatos e radicais, hoje, porque isso pode salvar a sua família. Salve a sua casa. Olha o exemplo de posicionamento agora. Olha a história dessa pessoa aqui. Uma mulher que era prostituta. Pense, já era, né? Não tem o que fazer, mulher prostituta, já está com a vida perdida, já era, não tem mais o que fazer. Mas não, gente, quando tem posicionamento, tem graça, tem salvação. Raabe, prostituta, já era, né? Não, ela se posicionou. Quando o povo de Israel foi para invadir Jericó, ela foi lá, abrigou o povo, abrigou os espiões, e ela falou assim, ó, tenha misericórdia de mim, não me mata e não me mata a minha família, porque eu sei que o Deus de vocês é um Deus poderoso, e a gente está ouvindo a respeito dele. E o povo fala assim, não, como você guardou nós aqui na tua casa, nós vamos te salvar. Mas coloque um fio vermelho na tua porta da tua casa, na tua janela, abriga a tua família aí. Quando nós viermos destruir Jericó, nós vamos salvar a tua casa. E Raabe fez isso. Ela se posicionou e salvou ela e a sua família. E além disso, gente, Raabe depois se casou. E ela está presente na genealogia de Jesus. Lá das tataravó de Jesus, Raabe está lá. Se você pegar o livro de Mateus lá, você vai ver o nome de Raabe lá. Porque Raabe se posicionou, ela virou uma das avós de Jesus. Ela virou a bisavó de Davi, se eu não me engano, ou trisavó de Davi. Porque ela se posicionou e Deus salvou ela e a sua família e deu a ela uma família. Sabe, não importou os pecados dela do passado, mas ela se posicionou naquele dia e ela salvou a ela e a sua casa. Sabe, o posicionamento muda o futuro. Mas se você não fizer algo hoje, algo urgente hoje, ter decisões difíceis hoje, o futuro pode ser comprometido. Se você, por exemplo, um trilho de trem,
Vamos cortar só 5 centímetros do trilho lá. Um negocinho pequeno. O que vai acontecer? O trem vai descarrilhar. Mas é preciso o quê? É preciso uma intervenção rápida para que o trem não se perca. Às vezes a gente está vendo o trem indo para o buraco, está vendo que aquele caminho que a gente está seguindo, Davi estava vendo tudo debaixo do nariz dele. Você acha que Davi não estava percebendo que o Absalão queria matar o Aminon? Davi era general de guerra, Davi via o inimigo de longe, mas ele não queria enxergar a destruição da sua família. E ele acabou perdendo a sua família. Então nós precisamos o quê? Se posicionar hoje. Sabe, o nosso posicionamento hoje salva o futuro da nossa casa. Sabe, a palavra de Deus fala assim, ó, em Deuteronômio 5:8. Não faça para si nenhum ídolo nem imagem. Não se encurve diante deles. Adore somente a Deus. Pois eu sou Deus zeloso. Trago consequências sobre os pecados dos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor até 1000 gerações do que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Sabe, quem sabe hoje você vive consequências na sua vida de coisas dos seus pais que erraram, dos seus avós, porque às vezes a maldição acaba repousando até a 3ª e 4ª geração, as consequências vêm até a 3ª e 4ª geração, mas o posicionamento hoje salva até 1000 gerações. O posicionamento de Raabe colocou ela na linhagem de Jesus, colocou ela na linhagem do Salvador. Sabe, o nosso posicionamento salva a nossa casa. Hoje é dia de nós quebrarmos os ídolos e de se posicionar. Você não tem nenhum santo na sua casa, quem sabe, nenhum ídolo. Mas esses ídolos que eu falei aqui, a vontade de ter mais coisas, a obsessão por ter coisas, as falsas ideologias, o excesso de entretenimento, são falsos ídolos. E a gente precisa fazer o quê? Quebrar esses ídolos hoje. Sabe, hoje é dia de, quem sabe, você pedir ajuda. Você está vendo assim, ó, eu estou perdendo a minha casa, estou perdendo a minha família está sendo destruída. Hoje é dia de você pedir por socorro. Seja profissional, espiritual, peça ajuda. Sabe, aqui tem pessoas da casa de Deus que podem te ajudar, te aconselhar, te direcionar. Ou quem sabe você precisa de uma ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, para te ajudar a colocar as coisas, algum vício, alguma coisa. Mas hoje é dia de pedir ajuda se for preciso. Mas porque isso pode salvar o futuro da sua família. Não é feio você pedir ajuda hoje. Se Davi tivesse pedido ajuda aquele dia que aconteceu o absurdo com Tamar, ele não tinha perdido os outros 2 filhos dele. Sabe, nós precisamos do quê? Posicionamento. Hoje é dia de nós fazermos como Josué e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que vocês vão fazer, não importa se vocês vão servir a outros deuses, eu só sei de uma coisa: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Sabe, faça o que tem que ser feito hoje, antes que seja tarde demais. O nosso posicionamento hoje define o futuro da nossa família. Fique de pé.